Bom dia, meus irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ontem eu fiquei um pouco nervoso, né, ao ler algumas coisinhas que aquele nosso irmão pregador tinha escrevido, né? Tem certas coisas que me tiram a paciência, né, principalmente quando eu vejo aquelas pessoas que doutrinam a igreja, elas vão contra o simples fato da verdade, né? Fiz até um vídeo assim, de uma maneira de desabafo que eu não gosto de escrever, né? Fico sufocado quando eu tenho que escrever muito. E acabei ali, fui gravar, né? Tava um pouco exaltado, mas vamos lá de fato. Usos e costumes. É para ser de cada igreja? É cada pastor que decide o que é uso e costume na sua igreja? Ou é a Bíblia? Seria uso e costume? Seria a Bíblia que decide o que seria usos e costumes? Porque se formos pegar desde o passado, usos e costumes tidos como maquiagens, brincos, tidos como tamancos, saltos, isso está escrito lá em Isaías 3, né? 16 em diante até o 24. Isaías lê uma carta de condenação sobre o tamanco, acho que é Isaías 3, né? Um pouco mais para frente ali, 16 ou 20 e pouco, vai falar que elas andavam fazendo tilintintar com seu calcanhar, cascavelando. Cascavelando quer dizer que andava rebolando, né? Vamos ser sinceros. Tá nos usos e costumes? Sem falar que a maquiagem começou lá no Egito, né? Os egípcios se pintavam para prestar culto ao seu deus Sol, né? A pintura era para a rainha da fertilidade, para a tal deusa da fertilidade, né? Então, para isso que eles se pintavam. Por isso que a pintura é proibida na Bíblia. Né? E sem contar que a Bíblia fala que nós somos templos do Espírito Santo. Quando vê aquele irmão falando que cada igreja tem seu costume, tem seus usos e costumes, cada líder coloca sua igreja numa doutrina, isso é antibíblico. Tá doutrinando o povo para levar para o inferno. Não tá doutrinando o povo para levar para o céu. A porta do céu é estreita, apertada. Nunca foi um caminho largo e espaçoso. Ao contrário, poucos hão que hão de achar, né? Poucos hão que hão de entrar por ela, né? Aí quer ir para a igreja, professar uma fé, mas não quer renúncia. Aí quando ouve umas palavras de salvação, fica colocando, né, o irmão como que o irmão é maior, só você é o santão, só você não peca. Nós que temos o encargo de levar uma série, nós temos que vigiar muito para não dar motivo para ninguém. Apresenta-te como obreiro aprovado, a qual não tem nada o que ser acusado, porque a primeira brecha que dá é apontado. Olha lá, você não gosta de julgar? Primeiro coloca nós como julgadores, né? Porque falamos da santa doutrina, como ela é de fato. Porque falamos que não é um Deus só de amor do jeito que é pregado. Porque falamos que tem que andar reto com Deus, no seu andar, no seu vestir, no seu falar, no seu olhar. Sabia que o uso e costume ele também está no olhar? Sabia que aquilo que o Espírito Santo trabalha dentro do teu coração você expõe para fora? Se o Espírito Santo ele é contra a sensualidade, você vai se vestir se mostrando por quê? Tô cheio do Espírito Santo, com tamancão no pé, sapateando, pulando, rodando, entregando. Que Espírito Santo que é esse? Se ele é contra a sensualidade? Isaías 3 vai falar que você andava com o tilintintar no pé, rebolando, cascavelando. Ele falou que tem um localzinho muito especial lá para tortura. Ah, é do Espírito Santo? Né? É do Espírito Santo. É do Espírito Santo eu me vestir de qualquer maneira. É do Espírito Santo eu não ter doutrina, né? Então eu vou rasgar as cartas de Paulo. Eu vou rasgar o que Paulo ensinou para a igreja, né? Que nem outro dia eu vi um escreveu aí que as cartas de Paulo não é evangelho. Paulo disse: "Você será julgado pelo meu evangelho". Aí não é evangelho também, como um outro escreveu aí, né?
Sabia que muitas coisas que hoje é tida como os usos e costumes era princípio da igreja não usar aquilo? Porque primeiro Deus condenou tudo que vinha do Egito, porque era costume pagão, era oferecido a deuses pagão, né? Era oferecido a deuses pagão. Aí hoje ninguém estuda, ninguém quer saber de Bíblia, ninguém quer saber de ir procurar alguma coisa no Google, no YouTube, ninguém quer saber de pôr o joelho no chão, ninguém quer saber de jejuar, ninguém quer saber de orar, né? Mas gosta de falar lá, o irmão tá se sentindo tal. Graças a Deus eu tenho um pastor muito abençoado que ele sempre falou assim, né? Quer ser profeta? Prepara as costas, porque vem pedrejamento. Só que hoje, os profetas de hoje, eles são diferentes. Se eu for pegar um pouquinho da vida de Elias, Elias foi perseguido, teve que fugir 3 anos porque Acabe queria seu pescoço. Os profetas de hoje só quer aplauso. Tiago, né? Porque juntaram para si doutores que falam o que vocês gostam de escutar. Aí falam o que gosta de escutar é homem de Deus, é profeta, é isso, é aquilo, né? Mas se faz que nem Isaías, vai se consertar. Senão, Nabucodonosor vai tomar a cidade e se entrega caladinho, porque senão vai ser pior. Fazer que nem Ezequiel. Os profetas de hoje tá tudo ao contrário do que a Bíblia ensina, né? Fiquei muito decepcionado. Gostava muito de ver a administração do irmão, né? Não vou citar mais o nome dele, já citei no outro vídeo, né? O irmãozinho ele é uma benção, né? Mas quando ele foi contra os usos e costumes, fora que a mulher dele também, não sei se ele é casado, né? Deve ser casado, para andar de mão dada, para andar de bicicletinha lá quase nua, mostrando os peitos, né? Cheio de doutrina, né? Para pregar doutrina, para falar, né? Acho que é 1 João 2,4. Aquele que diz que conhece e não guarda seus mandamentos é mentiroso. O princípio da lei de Deus é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, para me provar que eu te amo e que eu me amo, eu não quero ir para o inferno e também não quero que você vai. Então, para entrar no céu tem doutrina. Ô, irmão, Novo Testamento tem doutrina. Paulo ensinou doutrina. Pedro ensinou doutrina. João ensinou doutrina. João 14, 14. João 14, né? O 14, 14 não. Se tu me ama, guarda os meus mandamentos. Princípio, amar o teu próximo como a ti mesmo. Como que eu posso falar que eu me amo ou que eu te amo se eu tô vendo você ir pro inferno, se eu tô vendo andar tudo errado, se eu tô vendo andar tudo torto e não falo nada? Isso é amor? É um cego guiando o outro, vai os dois cair no buraco. Um dia, Deus falou assim para mim, eu ainda era leigo nas escrituras. Tinha ido lá na casa da minha avó, né? Tinha bebido, tava meio de ressaca, meu pai tinha morrido. Aí desci lá no quartinho do meu pai, lá no interior de São Paulo, cheguei lá e fui tirar uma palavra da Bíblia. A maioria dos meus tios lá são tudo crentes, né? E Deus falou comigo no livro de Ezequiel: come do rolo, meu filho, porque eu te ponho para falar com o casa rebelde. Não é qualquer um que tem que falar com o casa rebelde. Eu não ministro para crente novo. Para crente novo é só na rua, quando eu saio para evangelizar. Aí é palavrinha de amor. Ô irmão, ó, Jesus tem uma obra na tua vida, ele vai mudar como ele mudou a minha. Mas para crente que conhece já, fazia que nem uma vez falaram para mim: tô 4 anos na igreja, você chegou agora. É, falar que nem eu falei no grupo aqui do WhatsApp pro irmão, agora a igreja tem carteira assinada, é por tempo de trabalho. A única vez que Jesus falou que foi tempo de trabalho foi na parábola da vinha do trabalhador, que os que chegaram, a única vez que ele compara o reino do céu, né? Mas muitos aí que andam fora, que andam do jeito que quer. Então vamos rasgar o que Paulo escreveu, que nosso corpo não é templo da imoralidade, que nós tem que se tampar. Hoje o maior pecado da igreja são os homens e as mulheres vaidosos, que querem mostrar suas curvinhas, quando põe a saiona, mas põe coladinha, desenhando todo o corpo, mostra qualquer curva que o corpo tem. Aí vamos supor que eu sou um varão que tô chegando agora no evangelho, eu tô saindo do mundo e tô chegando agora. Eu vou olhar para a irmãzinha dentro da igreja e vou falar o quê? Eu já passei por isso.
Tinha um irmãozinho que ele me dava uns cutucão assim antes que eu me batizei. Acho que em 2000 ia ser 2014 naquele tempo. A irmãzinha ela chegou, ó, né? É bonito, né? Aí hoje você não pode falar, você tá pondo o crente pra fora. Mas eu tô falando de crente velho, não tô falando de crente novo. Crente novo eu entendo, eu também já fui crente novo. Jesus ele tocou no meu coração, mudou minha maneira de pensar, minha maneira de vestir, minha maneira de falar. Eu sei o tanto que foi árduo para mim parar de beber, para mim parar de beber, né? É para mim parar de beber, para mim parar de falar palavrão. Eu lembro até hoje, eu evangelizava com o presbítero e uma vez eu comecei, falei uns palavrão, aí eu cheguei, ô irmão, não vou evangelizar hoje não, sabe? Eu falei uns palavrão, eu pequei. Tô querendo parar de falar palavrão, ainda não consegui me libertar totalmente. Já vai já para 8 anos, eu acho, né? Mas Jesus ele fez uma bela obra. Então, quer dizer que na graça não tem lei. Então, eu vou subir para o céu de qualquer maneira. Eu vou me vestir de um jeito que eu chamo a atenção do outro, para o outro me cobiçar, né? E tô achando que eu vou subir para o céu. Então, eu vou passar em cima dos versos que é contra a imoralidade sexual e vou fazer de tudo para ser cobiçado com as minhas curvinhas, com o desenho do meu corpo, né? Colocar lentinha no olho, vou fazer musculação, vou ser bombado, vou querer chamar atenção de qualquer maneira para carne e vou subir para o céu. Intuito sempre foi a salvação. Nunca foi ficar enchendo linguiça, não. Né? Fazer que meus irmãos. O irmão pregou a palavra outro dia de Isaías, de Ezequiel, acho que 24 ou 25. E a palavra era uma palavra de exortação, só que ele só leu só até onde que Ezequiel estava falando da palavra boa. No versículo depois que Ezequiel ia começar a descer a lenha, ele parou ali e só pregou benção. É isso que a igreja gosta, né? É isso que ela não gosta de ouvir o que é pecado, o que não é pecado, porque ofende o ego do homem, ofende o ego da mulher. Quando fala que o caminho é estreito, que tem que ter renúncia para entrar no céu, é o que está escrito. É para mim, é para você, é para o outro, é para o outro, é para todo ser humano nascido na carne, que descende de Adão e Eva. É para qualquer um. A mesma palavra que sai da minha boca, segundo a palavra de Deus, ela também serve para mim. Se eu não andar na certa conduta, eu também vou queimar no lago de fogo no dia da eternidade. Se eu não andar segundo a palavra que eu falo, o próprio diabo ele vai se levantar para me acusar. Ele é o primeiro para querer ver minha queda. Se eu não andar na palavra que eu falo, na preservação do corpo, da alma e do espírito, a palavra não tem poder, não vale de nada. Sabe? Eu sei bem quando vem alguns demônios me visitar aqui, como é que eles fazem. Sei bem quando vem a pombagira, quando vem o caboclo. Sei bem quando vem aquele demônio da paralisia, aquele bicho pesado, sabe? Eu já vi ele. Eu sei bem como que é lutar contra demônio. Sei bem quando eles vêm aqui. Né? Mas ninguém, não tem nada a ver não, irmão. A pombagira não age não. A pombagira não anda de salto. A pombagira não usa maquiagem. A pombagira não corta cabelo, né? Então quer dizer que agora tudo que a Bíblia fala que era errado não é mais. Se a Bíblia condena, tem um motivo. Tem princípios espirituais. Porque a Bíblia condena. Se a Bíblia condena, é porque existe algum motivo. Tem vídeos gravados falando que a pombagira ama tais coisas. Um pastor chamado Júlio César, grande homem de Deus, foi no centro de Macumba, converteu o pai de santo principal da casa. E lá, logo na entrada do centro de Macumba, tinha um altarzinho para pombagira, para o Zé Pilintra e para o Tranca-Rua. O que estava lá que a pombagira mais amava? Não, a especial, aqui é da pombagira. Se no centro de Macumba ela já expõe que ela ama mais isso, por que que os crentes têm que usar? Ainda quer que nós ficamos quietos e não quer que fala? A mesma coisa que falar assim, deixa eu ir pro inferno em paz. Deixa eu ir queimar em paz. Né? Porque se falar disso não é amor. Se falar que tem que ter conduta nas roupas, que seu corpo não é para ficar mostrando, que suas curvas chamam a atenção de um olho qualquer, né? Isso não é amor. Isso não é amor. É porque o Jesus falou assim que o pecado é pelo olho, né?
Se olhar e atentar no seu coração, já pecou. Então, acho que foi por isso, né, que Paulo deve ter falado para se vestir com pudor, né? Foi por isso que Pedro falou que os seus enfeites não tem que estar nos frisados do cabelo, nas tranças, não tem que estar na vaidade do corpo, né? Mas hoje, falar disso vai fazer que nem eu já ouvi muitas vezes, acusador dos meus irmãos é o diabo, né? Santarrão. Esses dias escrevi um negócio ali num vídeo que eu gravei do demônio e o cara escreveu lá que eu era santarrão de novo. Falei, ó, tá lembrando o que falavam pra mim há uns dias atrás, né? Falar que nem o vídeo do irmão Sandro que eu acabei de postar, né? Gravei, né, a tela. E o irmão Sandro falando, né? Os irmãos se desescreve do meu canal, dá dislike e fala que tudo pra mim é pecado. Também já ouvi isso, tudo pra mim é pecado. Tudo pra mim é pecado desde quando Deus abriu meus olhos pra me enxergar. Foram nos orando a palavra de Efésios 4. Não entristeceis o Espírito Santo. Não foi para descobrir pecado de ninguém, não. Foi para descobrir o meu próprio. Não O que entristece o Espírito Santo? Né? A Bíblia fala, aquele que vem do alto sabe das coisas que é do alto. Essa está escrita em João. Gálatas 6, 8 e 9 também vai falar. Porque o que é da carne sabe das coisas da carne, mas o que é do Espírito sabe das coisas do Espírito. Né? Muitas coisas foi conquistada na oração, nos jejuns cotidianos, né? Não é jejum de um dia, não é jejum de uma noite, de uma hora para outra. São jejuns e mais jejuns, são orações e mais orações. É uma vida regrada, é uma vida com medo de olhar para o lado para ver uma mulher só de bermudinha ali. Me perdoa, Deus, ó, já vou pecando falando, até no pecar. Paulo falou pra gente não falar palavras torpes, né? Pra ver a mulher com aquelas bermudinhas, né? E daqui a pouco, ó, dando aquela olhadinha. A pombagira entra dentro do meu olho, né? É fácil, né? É fácil viver nesse mundo prostituto que a gente está vivendo hoje. É fácil viver nesse mundo onde desde uma criança pequenininha é ensinada a colocar uma roupinha totalmente até os velhos. Outro dia uma mulher mandou coisa de amizade pra mim, eu fui lá, aceitei, daqui a pouco postei ela foto pelada. Que merda que é essa, meu Deus? Pombagira tentando entrar de qualquer maneira. Fui lá excluir a coitada. Eu não sabia que dava pra só bloquear ela e pra ela e continuar postando as mensagens, né, da palavra e ela ver. Eu fui lá excluir a coitada. Por quê? Meus olhos não é pra ver imoralidade. Falar que nem o vídeo do irmão Sandro. Outro dia eu tava falando com os irmãos ali. Irmão, não, pode ir na praia sim. Pode ir na praia pra quê? Lá em Apocalipse tá falando, e vós que mora na sinagoga de Satanás, tem guardado a fé. Eu vou lá na sinagoga da Pombagira, ver um monte de mulher pelada, ver um monte de homem pelado, pra quê? Falar que o irmão Sandro acabou de falar ali no vídeo, eu vou lá ficar tomando sol, né? Queimando ó, o corinho, pra ficar com marquinha de biquíni, pra ficar com marquinha de sunga. As ruas é muito grande para evangelizar o tempo que eu tô lá tomando sol no templo da imoralidade, né? Aí não é pecado. Não é pecado se meu corpo é templo do Espírito Santo, falou para andar com pudor, como que não é pecado? Não é da carne. Romanos fala, né? Porque vós sois carnais. Não dá para entender quando uma pessoa vai falar das coisas que desagradam a Deus, né? Não tem amor. É santarrão, só você é o santo, só você é o todo, você é o poderoso, né? Já ouvi muito isso. Só por falar de algumas doutrinas bíblicas. Lá em Isaías condena até perfume. Suas caixinhas de perfume, suas caixas de espelho, né? Mas ninguém leva a sério.
Duvido se fosse falando, ó, fiquei rico da noite pro dia e mostrasse minha conta com 10 milhões de reais, ou vamos aumentar um pouquinho, com 10 milhões de euros, né? Que vale quase 8 reais cada euro. E falar que aqui eu dou a receita, como que vai ser para você também ficar rico, se não seguiria passo a passo para poder ficar rico. Mas é só uma Bíblia, é só um pedaço de papel, né? Ninguém acredita. Quando a gente fala das coisas mais sérias e é mais sério, que a palavra de Deus leva a sério, fala que a gente é fanático. Sabe, outro dia eu estava orando, falei com o Senhor, Senhor, porque o Senhor não abre o olho do povo, para que o povo vê também que nem o Senhor me mostrou um dia, mostra o demônio para eles também. Mostra, Senhor, o anjo para eles também, mostra o Espírito Santo para eles. Sabe o que o Senhor falou para mim? Lê lá na saída do deserto, os milagres que eu fiz lá, diante a cara de Faraó, todo mundo viu. Vê lá, o povo passou dentro do mar, o mar aberto, e viu. Falei, mas Senhor, ninguém vai se converter sobre o olho de ninguém? Ele falou, são murmuradores. Mas Senhor, mostra o milagre, Senhor. Mostra o anjo, mostra o demônio, mostra o inferno. Sabe o que ele falou para mim? Me levou lá em Reis, acho que é Reis 6. E Jaezi e Eliseu. E Eliseu orou, abre o olho do moço. E abriu o olho de Jaezi. Jaezi viu o céu cheio. Jaezi viu de fogo. E como desceu até Eliseu. Passou alguns dias, ele foi lá e tomou o dinheiro de Naamã. Não se converteu. Falei, mas Senhor, nem se eu mostrar, nem se eu abrir o olho, só abriu meu olho, só me mostrou o demônio, minha vida mudou. O Senhor me mostrou um anjo, minha vida mudou. Não mudou da noite pro dia, mas mudou. Ele falou assim, eu contei na parábola do rico e do Lázaro, que o inferno é ardente em fogo. Mas mesmo assim, eles não ouvem, né? E é uma pregação incansável. Tem pregador que se cansa de falar das retas escrituras, que se cansa de falar o que é pecado, porque era pecado há 30 anos atrás, hoje não é mais. Esqueceu que falaram, esqueceu que está escrito que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quem muda é o homem. O homem agora está fazendo leis do seu próprio ego, do seu próprio querer, do seu próprio conhecimento e está pondo como regra de santidade, como padrão de santidade. As roupinhas coladinhas, é uns tamancão, é cada coisa, sabe? Acabou. Por que agora não tem mais aquele círculo de oração que os irmãos têm até medo de chegar perto das mulheres de oração? Por quê? As revelações é da carne. Não tem mais a chama do Espírito. Porque não anda mais na doutrina. Deixaram o Espírito de lado para ficar na modinha do mundo. Deixaram o Espírito de lado. Saiu um tal arquinho da Pombagira aí. Abriram o arquinho, tava cheio de desenhozinho de caveira dentro do arquinho. O irmão teve a visão, foi revelado que o arquinho era da Pombagira. Ele provou com cenas, com vídeos, que aquele arquinho era consagrado para Pombagira. Muitos crentes pôr na cabeça. Tá usando o que é da Pombagira e tá falando que não tem nada a ver. Paulo falou que não se pode comer em duas mesas. Aí depois eu tenho revelação, eu sapateio, eu rodo. Lá em João ou em Pedro vai falar: julgueis o Espírito para saber se é de Deus. Se eu não auto me analisar todo dia, se eu não andar na própria palavra, não tem como ter o Espírito Santo. Não tem como. É que meu irmãozinho que ontem pregou, escreveu lá que uso e costume é de cada igreja. Não é mais a Bíblia que dita os usos e costume. Agora é qualquer um líder que pode ir lá e ditar seus usos e costume. Não, irmão, é que aqui na minha igreja pode. Porta larga. Porta larga. Porque a Bíblia fala que é assim para seguir, né? A falar que nem Paulo fala lá em Romanos. Como vós que tem leis quer viver como que não tivesse lei? Como que eu tenho lei, quero viver como se eu não tivesse lei? Não existe possibilidade. O reino do céu, para entrar lá, é estreito. Outro dia eu tava dormindo e o irmão meu foi
foi ungido a evangelista logo depois disto. Tava dormindo lá na casa dele, né? Nós estávamos numa vida tão boa de evangelizar aquele tempo. E eu dormindo. E ele falou assim: ó, irmão, você sonhou aí essa noite aí, você falou que ia evangelizar ela lá no céu. E eu fiquei pensando: quem será ela que eu ia evangelizar lá no céu? Até dormindo, né? Mas a palavra que sai da minha boca não é palavrinha boa, não. Também nem na rua para alguns crentes, né? Principalmente para quando eu encontro presbítero, pastor desviado, para quando eu encontro evangelista desviado, que tá lá bêbado e quer vir pregar para você. Né? Você tá lá, bem, né? E daqui a pouco você vai, ô irmão, aceita a palavra de Deus? Aceito. Posso falar do amor de Deus para você? Pode. Daqui a pouco o bêbado se invoca e quer falar de Deus para você. Quer pregar para você. Só que na mesma hora o Espírito Santo não deixa assim envergonhado, né? Então, para falar do caminho estreito é difícil. Por isso que eu amo ver pregadores que amam a santa doutrina. Pregadores que vão falar da retidão. Pregadores que vai falar que o caminho do céu é estreito. Que o caminho é estreito, como está escrito em João 11. Mateus 11, 12. Mateus 11, 11, 11 e 12. Desde o tempo de João Batista. Sonhei com essa palavra. Era 4:03 da manhã, 4:05 da manhã, eu acordei, eu tenho que olhar na Bíblia, eu ouvi essa palavra, eu tenho que olhar na Bíblia, eu quero achar, eu sabia onde estava o versículo, eu só fui ler só para confirmar. Para entrar no reino do céu, se faz força, é por violência, é lutando contra a própria carne, Romanos 7. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. É negando todos os dias a imoralidade que há nos pensamentos, como está escrito em Salmo. Aquilo que eu pensei, a minha boca não transgrediu. Salmos 17. Salmo 139, o Senhor conhece o meu pensar. O Senhor conhece antes de eu abrir minha boca. Aí eu vou pensar um monte de merda e não vou pedir perdão. Vou achar que o pensamento, porque eu não falei, não ofende. Está escrito lá em Tessalonicenses. Não extingueis o Espírito Santo de Deus. Se Deus conhece os nossos pensamentos, porque nós sabemos que nós temos pensamento que desagrada a Deus e vamos fazer que não pensamos nada. É muito difícil, né? Por isso que o reino do céu é estreito. Por isso que está escrito lá em Mateus 11, 11. Desde o tempo de João Batista se faz violência para entrar no reino do céu. Jesus falou que não seria fácil. É um evangelho totalmente diferente do que é pregado hoje. Ó, toma sua vitória, declara, faz isso, faz aquilo, compra a colherzinha do pedreiro da sorte, varrer tudo óleo ungido para você pôr na comida. Nesse tempo todo que eu leio a Bíblia, que eu tenho orado e tenho jejuado por mérito totalmente do Espírito Santo, sabe? Porque quando não tem ele, nem jejuar eu não consigo, nem orar eu não consigo. Esse tempo todo, lendo a Bíblia, eu descobri que para requerer qualquer coisa, para Deus nos olhar com um olhar mais sério, é tendo amor pela tua palavra. O princípio de tudo é a fidelidade à palavra. Como que eu posso falar que eu amo a Deus, mas eu vou contra as palavras? A própria palavra de Deus. Se Deus se manifesta através de sua palavra, se o Espírito Santo se manifesta através da palavra. Deus deu um mandamento para Adão: não comeis do fruto. Adão desobedeceu. Deus deu um mandamento para o povo de Israel. O povo desobedece. Até os dias de hoje, a igreja, mas só quer profeta que alegra. Né? Então não entristeceis o Espírito Santo de Deus. Né? Então se a igreja tem regra para viver, tem parâmetros para viver, tem que andar impecável, como está escrito lá em Efésios, para apresentar a igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Sem mancha, sem mácula, sem ruga. Você imagina quando Jesus olha para dentro da gente e vê, ó, é falha, é pecador, é errante, tá lá, tá como Paulo declara em Romanos 7, mas tem um coração contrito, tem um coração quebrantado, é arrependido, sabe que não tem força para vencer, mas tá ali, se arrepende todos os dias. Mas todos os dias ele abria seu coração diante a Deus. Ele fala no Salmo 17, pois me examinaste meia-noite e nada achaste.
Era porque ele era santo? Não, era porque ele era santificado todos os dias. O mesmo Davi que matou, o mesmo Davi que adulterou, que se prostituiu, né? Não é só adulteração, é prostituição também. Quantos hoje estão aí, ó, na fornicação? Pastores, evangelistas, presbíteros, homens que se dizem homem de Deus, que conhecem a palavra, mas estão aí, ó, com o casinho, pagando de namoradinha, fornicando, tendo relação, sem estar casado. Aí você vai falar a verdade, você está matando a alma. Então João Batista matou uns montes. Então Ezequiel matou um monte. Então Isaías matou um monte. Então Elias, então, fora os 840, né? Profeta de Baal, profeta de Azera. Fora esses aí, Elias deve ter matado um monte, porque quando o homem abria a boca, até fogo do céu descia. Quando o homem abria a boca, até água do céu descia. Quando o homem abria a boca, desceu fogo do céu, foi 4 vezes. Uma para queimar o sacrifício. E foi 3 vezes. 2 para queimar o exército do rei Acasias. E uma para queimar o sacrifício. Então, hoje, ser profeta hoje tem que falar para agradar a orelha dos outros. Não pode mais falar que você ser vaidoso, você andar com as suas roupinhas toda coladinha, toda apertada, né? Padrão de moralidade que a Bíblia nos impõe. Não é só para mim, é para todos. Para quem deseja entrar no céu, tem que ter amor pela palavra. Que não ia falando, até me perdi. Eu descobri nesse tempo todo de jejuns e orações, né, de renúncias, né, que tudo é através da obediência. João 14 vai falar: se me amais, guardais os meus mandamentos. Segundo o sistema judaico, guardar é praticar, como o Tiago fala. Não seja só ouvinte, mas seja sim praticante. O que adianta falar que tem fé, mas não exercitar a fé, não provar a fé? Paulo vai falar lá em Atos, acho que é Atos 24, já preguei aos gregos e aos judeus e aos gentios, agora mostra testemunho de conversão. O mesmo Paulo que falou que se você crê em Deus, se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, será salvo tu e tua família. O mesmo Paulo. Este mesmo Paulo também falou que tem que dar testemunho de conversão. Paulo foi apedrejado, né? Hoje os profetas de hoje é tudo facinho. Fazer que nem alguns aí é de Ferrari, é de helicóptero, é fazenda cheia de gado. Eles têm o ouro e a prata e não divide com ninguém, mas não tem mais o levante e anda. Como que eu posso falar que na igreja porta larga, que ainda que tenha milagre, é pelo Espírito Santo? Nunca. Deuteronômios 10, 17 vai falar que com Deus não se compra. Como que eu vou lá falar que aqueles caras que tá vendendo o sangue da cruz, o Espírito Santo tá lá? Sendo que lá em Deuteronômios 10, 17, acho que é 10, 17, já vai falar isso. Por quê? Com certeza deviam querer comprar Arão. Ó, Arão, tô dando mais ouro, sabe? Ó, Arão, tô dando um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite a mais. Sabe, Arão? Aí você faz aquela... você fala lá pra Deus melhor de mim, você fala um pouquinho mais de mim. E Deus já respondeu na boca de Moisés: você não me compra. Comigo não se barganha. Já para não chegar em Arão oferecendo coisinha a mais, Arão, tem uma tigela a mais de prata, tem uma tigela a mais de ouro, né? E hoje os altares estão tudo aí vendido. Faz seu voto que Deus vai te honrar. Vai honrar o quê? É se obedecer. É se andar segundo a palavra. Estudando esse tempo todo a Bíblia, eu descobri que o Novo Testamento, ele é um espelho do Velho Testamento. Tem hora que eu tô lendo o Velho Testamento, ó, isso tá lá no Novo. Seja santo porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 e 16 tá lá em Levíticos. Amai o teu próximo como a ti mesmo, tá lá em Levíticos, né? Que muitos... Amai o teu próximo como a ti mesmo. Mentira, tá lá em Levíticos, não lê Bíblia. Né? Não lê Bíblia.
Não lê Bíblia, não tem Bíblia. Tá como Esdra. Esdra, quando Esdra percebeu sua deficiência, que ele não tinha a palavra de Deus para pregar, Esdra 7:10, ele falou assim: "E me empenhei a entender, a compreender a lei de Deus e a ensinar o povo." Primeiro ele foi se empenhar a ler, a entender, a compreender, para depois ensinar, né? Hoje ninguém quer saber mais de, oh, meu, é só falar que Deus é amor, só falar que Deus é amor. Esqueceram que Deus é amor, mas também é um fogo consumidor. Esqueceram que está escrito lá em Naum 1, Deus, ele é longânimo, tardio em irar-se, mas não toma o culpado por inocente, e nem o inocente por culpado. Ele dará a cada um conforme a tua paga. Esqueceu que está escrito lá em Gálatas 6:7, que de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. O que aqui se planta, aqui se colhe. Está semeando na carne? Gálatas 6:8. Vai colher na carne, vai colher na corrupção. Mas justiça, se andar conforme a Bíblia manda, se fazer como Tiago, não seja só ouvinte, a Bíblia manda eu me vestir como? A Bíblia manda eu falar como? A Bíblia manda que eu comporto meus olhos como? É deixar meus olhos cobiçando toda hora? A Bíblia manda que eu penso como? Os pensamentos é muito difícil de doutrinar. Os olhos é muito difícil de doutrinar. Mas não é impossível. Jesus falou, eu venci o mundo, vós também vencereis. Né? Mas hoje não. Falar que meu irmão, o Felipe postou aí, aquele que vê televisão vai pro inferno. Na lógica, vai sim, sabe por quê? Porque a televisão só tem comida de demônio, só tem prostituição, só tem adultério, só tem lascívia. Só tem mentira, é roubo, é isso, é aquilo, assassinato, jorra sangue. É escarnecedores falando piadinha. Paulo falou para é, não falar chocarrices. Salmo 1 fala para não sentar na roda dos escarnecedores. Eu vou ficar vendo as piadinhas, vou ficar, ó, se rachando. Né? Paulo falou para não mentir. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, se nós não ser pelo sangue de Jesus, a mentira toma conta, porque o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito, mas cadê a luta? Tá cheio de mentirosos. E depois tá rodando, sapateando, entregando revelação. O poder de Deus, o Espírito Santo não habita em mentiroso. Né? Mas quem liga para isso, né? Se o Espírito Santo habita em mentiroso ou não habita, o que que tem? Eu vou profetizar do mesmo jeito, eu vou rodar do mesmo jeito. Todo mundo vai pensar que eu tô cheio do Espírito. Só engano os carnudos. Só engana os carnudos. Só engana quem tá na carne. Aquela pessoa que tem uma vida regrada de jejum, de oração, que tá ali sempre no Espírito, o Senhor tem misericórdia de mim, senão eu peco. Me ensina o que é pecado. Esse não engana não. Esse não engana não. Pode dar uma de santinho, pode ser o que for, pastor, presbítero, evangelista, pode ser missionário, pode ser o que for. Só engana os carnudos. Porque os que têm retidão com o céu, eles vão sempre falar da palavra de andar reto, de andar com prudência, de andar com temor a Deus, como está escrito lá em Salmo. Una o temor do teu nome ao meu coração. O que é ter temor de Deus? Não é ter medo de Deus, mas é ter receio de pecar e entristecer o Espírito Santo. Ter medo de, é ter medo de Deus, é ter medo de entristecer o Espírito Santo. Eu quero falar o que a carne quer, eu quero fazer o que a carne quer. Eu quero andar do jeito que eu querer. Falar que meu irmão escreveu lá, ó, esse negócio aí de usos e costumes, cada igreja tem o seu, né? Não. Não é cada igreja tem o seu, não. É a Bíblia que ela quer. Tá? Que nem Paulo falou lá, ó. Se você tem lei e quer viver como quem não tem lei, então, meus irmãos, não adianta viver uma vida de duas caras. Não adianta viver uma vida de duas caras. Não adianta dentro da igreja falar que é santinho, tá lá, tô sentindo a glória, levanta a mão, dá glória, ajoelha, roda, pula, né? E na rua é outra pessoa. Falar que meu irmão, outro dia tava descendo do monte, fui evangelizando de madrugada, subi lá pro monte.
Aí desci de manhã do monte, parei lá no funileiro para conversar sobre como que ficava para arrumar meu carrinho velho. Aí chegou lá, o irmão tava lá. Ah, você é crente? Eu falei, sou. Acabei de descer do monte, tava orando ali, de cara com o monte, a funilaria do homem. Aí ele falou, você não é crente que nem minha mulher não, né? Na igreja ela é a santa, ela roda, ela pula, ela sapateia, entrega profecia, mas chega dentro de casa é o capeta. Chega dentro de casa é o demônio. Qual palavra que Deus tinha me dado lá em cima? Ezequiel 22:26. Porque os meus sacerdotes, depois da morte e da ressurreição de Cristo, todos nós somos sacerdotes. Não é só aquele que está em cima do altar, não. Porque os meus sacerdotes não fazem mais diferença entre o que é santo, o que é profano, o que é puro, o que é impuro. Então não fazem mais diferença. Não faz mais. Ô irmão, o que tem mentirinha? O que tem dar uma olhadinha? Hã? Tem nada. O que tem pôr um tamanquinho? O que tem passar um batonzinho? O que tem usar uma base? Ah, a base não tem nada a ver, é clarinha, é transparente. O que tem usar um pozinho que não transfere na cara? Sabia que tá legalidade para um Exu chamado Pombagira? Sabia que tá legalidade para Pombagira, o espírito da sensualidade que atua na pintura, na maquiagem, na sensualidade, na prostituição? O mesmo que Jesus condenou lá em Apocalipse. Tenho contra ti porque tolera Jezebel. Jezebel foi a grande pombagira que atuou no passado, que matou os profetas na espada. Hoje ela mata no olhar. Olhou, já era. Tá na mão dela. Falar que nem um amigo meu falou outro dia. Nós estávamos indo trabalhar, ele falou assim, ó, tem um pastor que ele pregava assim, né, pra nós. Lá na casa de recuperação. Ele falou assim, lá na casa de recuperação, esse pastor pregava assim, ó, olhar uma vez não tem nada, não é pecado, mas se olhar a segunda, já pecou. Então eu considero desse mesmo jeito. A gente não estamos livre de olhar a primeira, mas se olhar a segunda, já pecou, já era, já desceu pro seu coração. A pombagira já tá dentro de você. Seja homem, seja mulher. Pombagira não tem sexo, não. No demais, ela seja masculino, né? Do que feminino, mas é tratada como feminina, né? Ah, eu vou dar lugar pra pombagira. Ô, irmão, a Bíblia não condena bebida. O que tem tomar um golinho? Tem cara que é viciado. Tem cara que toma um golinho todos os dias, não dorme sem tomar seu golinho. Zé Pilintra. Zé Pilintra já dominou. Zé Pilintra já dominou, não tem mais nada de Espírito Santo ali. Começa de um golinho, né? Os crentes malandro. Esses dias tava vendo aí os crentes, né? Com o repinho do MV Bill, com o repinho do Racionais, raibanzando a cara. Zé Pilintra. Zé Pilintra é o Exu malandro. Tem a Pombagira malandra também. Esqueci qual que é o nome dela que eles dão lá no terreiro. Tem um nome pra ela também, né? Aí não tem nada a ver. Tem um demônio que rege a, a nação que gosta de futebol. Cada grito de gol que você dá, você tá idolatrando ele. Cada grito que você dá lá, o jogador já tá falando ídolo. Você tá idolatrando ele. Quantos aí tá idolatrando no futebol? Quantos? Quantos? Depois tá lá à noite na igreja, tô sentindo a glória. Falar que nem o irmão Sandro falou ali agora na ministração que tava vendo dele. O irmão postou aí no meu canal que tava se desinscrevendo do meu canal. Também já bloqueei ele porque ele gritou que era flamenguista mesmo. Era flamenguista até morrer. Idólatra. Tá escrito: os cães, os idólatras, não entrarão no reino do céu. Né? Então quer dizer que para entrar no céu eu posso entrar de qualquer maneira. Essas pregação aí que se ouve na televisão, que se ouve no rádio, essas pregações é corrupta. A televisão não fala do que é pecado, a televisão não fala do que é santidade, a televisão não fala 1 Pedro 1,15, seja de santo porque eu sou santo. A televisão não fala qual que é os parâmetros da santidade da Bíblia. A televisão fala que se você se pintar toda, você tá ficando linda pra Deus. Que nem a mulher do Agenotruque. Ela tava vendendo estojo de maquiagem por 200 e tanto, falando assim, tem que ficar linda mesmo pra Deus. Ficar linda pra Deus ou pra pombagira? Ficar linda pra quem? Pra entrar no reino do céu tem regra. Tem regra, não é fácil. É luta. É luta debaixo de luta. É todo dia vencendo o leão de primeira João
5:8. Vigiai e orai, porque o inimigo, adversário das vossas almas, anda ao vosso derredor, bramando para ver aquele que pode tragar. Aí eu não vigio, eu não oro, né? Lucas, vigiai e orai, porque não sabe a hora que seu Senhor vem. Vai que ele vem e te pega dormindo, né? Era pra você estar de sentinela, era pra você estar vivo, era pra você estar acordado, era pra você estar na doutrina. As 5 virgens loucas, que não carrega azeite. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra. Luz para o meu caminho. Azeite representa o espírito e a luz, a lâmpada. A parábola, se você tem luz, se você tem uma candeia, você coloca ela no velador para que clareie todo mundo e todo mundo veja a tua obra. Então a obra de santidade tem que ser vista. Hoje requer uma obra de moralidade, não é imoralidade. Não é a roupinha coladinha, uma roupinha sensual, não é a unha pintada, não é cabelo pintado, né? Mas hoje em dia temos que evangelizar os de dentro, né? Queremos buscar gente lá fora, mas quem está precisando de andar reto com Deus é os que estão dentro da igreja, não é os que estão fora. Muita gente quer adorar a Deus, tá que nem a maioria fala aí, a maioria prega. Ô irmão, dá glória, aleluia, que Deus vai entrar na tua batalha, que Deus vai entrar na tua casa. Deus vai honrar, Deus vai guardar sua família. Eu creio sim, mas eu creio que é também debaixo de uma obediência da palavra. Josué, hoje eu vou te entregar a cidade na tua mão. Mas olha bem o que eu vou te falar, não toque em nada que é da cidade, a não ser no ouro e na prata, porque o resto é anátema. E Josué foi, tomou a cidade de Jericó, mas foi uma batalha linda e voltou vitorioso. Josué olhou, agora vamos tomar aquela outra cidade ali, né? A cidade é tão pequenininha, vamos mandar só um pouquinho de homem ali, né? E foram lá e mataram os homens, voltou correndo. Josué foi orar e se rasgou todinho e falou: Senhor, por que, Senhor? A cidade de Jericó era tão gigante, nós tomamos tudo lá, entregou na nossa mão, agora ali a cidade era tão pequena, mandei até pouco homem para lá e passamos vergonha, deixou os homens morrer. Os homens morreram por causa do pecado de Acã. Os homens eram santos que foram para lá guerrear, era guerreiro santo, mas porque Acã meteu a mão que não era para meter, morreu. Deus poupou o resto do exército? Não. Deus falou: Josué, tem pecado no arraial. Aí hoje, né? Qualquer adoração agrada a Deus, a obediência não agrada mais não. Tá que nem Deus falou para Samuel. Samuel, fala para Saul se eu me agrado na obediência ou no sacrifício, né? Deus me revelou essa palavra também. Tem gente aí que tá se matando de sacrifício. Eu vou orar, eu vou fazer voto, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, mas não para de mentir, é um mentiroso deliberado. Anda com seu olho aí, olhando para qualquer um que passa na rua, cobiçando que nem um mundano, para não falar outra coisa, mundano, que nem os ímpios faz, né? Anda aí de qualquer maneira, se veste de qualquer maneira. Não, mas Deus vai me honrar, eu vou orar, eu vou. Ó, irmão, é só orar, é só orar. É só obedecer, não é só orar, não. A oração sem obediência, ela é morta. Como assim é só orar? Esqueceu? Deus não se agrada de sacrifício. Deus prefere obediência, sacrifício de tolo. Ó, irmão, eu vou orar, eu vou fazer um voto, ó, eu vou vender tudo que eu tenho e vou colocar no altar. Porque Deus vai honrar. Sabe o que Deus vai honrar? Ele vai honrar a palavra dele. Ele não age segundo se não for segundo a tua palavra. Ele não age segundo o que está escrito. Meu povo perece é por falta de conhecimento, né? Mas ninguém quer ler. Tá que nem o irmão escreveu lá, cada igreja tem sua doutrina. A doutrina não é mais da Bíblia, não. A doutrina não é mais da Bíblia, não. Agora a doutrina é de cada líder. A doutrina agora é tirar a Bíblia de lado e cada um põe a sua doutrina, né? Tirar o Espírito Santo. Por isso que não tem mais revelação do Espírito. O próprio Jesus falou: Ó Pedro, Ó Pedro não. Quem vós diz que eu sou? Uns diz que você é João Batista, outro diz que é Elia, e Pedro diz: o Senhor é o Filho de Deus, o Filho de Deus do Altíssimo.
é o Messias. Jesus falou, não foi a carne e nem o sangue que te revelou, mas sim meu Pai. Né? Agora, quantos está tendo revelação aí da carne, do sangue, que nem Paulo falou, doutrina de demônio? Doutrina de demônio. Por que tirar a Bíblia do lado? Cada um tem sua doutrina. Que cada um tem sua doutrina. A doutrina é bíblica. Tem que seguir o que está escrito. Deus deixou parâmetros para viver nele. Deus é como um trem anda. O trem não anda no trilho, o trem não sai do trilho. A mesma coisa é o povo de Deus. Ele o trilho de Deus não faz curva. Antes está escrito, não olha nem para a direita nem para a esquerda, mas sim para frente. Lá em Deuteronômio está escrito as causas das doenças. Lá em Deuteronômio, em Levíticos. Se me obedeceres e guardares os meus mandamentos, andar segundo os meus estatutos, eu não porei em vós as doenças que eu tenho posto nos egípcios. Ô irmão, tá a luta, tô enfermo, tô não sei o quê. Vai olhar a vida. Vai olhar a rebeldia. Vai olhar que nem Saul falou pra. Tá que nem Samuel falou pra Saul. O pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Ser rebelde requer dois pecados. Um de feiticeiro, o outro de rebelde. Não, mas peraí, irmão. Nós não estamos no Velho Testamento, então rasga o que Jesus escreveu. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Os meus mandamentos é fazer a vontade do meu Pai. No Novo Testamento, as doutrinas são piores, porque antigamente o pecado era só de você deitar com a mulher e te pegar no ato. Hoje é só de você olhar. Só quem sabe é você e seu olho. Mas Jesus está vendo. Os olhos de Deus estão sobre sobre toda a terra, sobre o justo e sobre o injusto. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra, sobre toda. Ele vê tudo. Ele enxerga o interior do meu coração, o interior do seu coração. Naquele grande dia eu vou ser julgado pelo que o meu coração está querendo dizer agora. Porque ele não está olhando o que está saindo da minha boca, mas ele olha a motivação do meu coração. Então, o que leva a motivação do meu coração? Né? A rebeldia é considerada como pecado de feitiçaria. Quantos rebeldes? Fazei prova do Espírito. Não é assim que está escrito. Mas como que eu faço prova do Espírito? Como que eu vou saber se está falando a verdade, se não está, se é de Deus, se não é? Meu povo perece por falta de conhecimento. As próprias escrituras, outro dia analisei as escrituras como uma carta linda de amor de um pai que escreveu para um filho que se perdeu. Ele deixou tudo escrito. Ele deixou tudo escrito. Ele deixou tudo escrito como que se faz para voltar para os braços dele. Mas ninguém quer andar na retidão que a Bíblia fala. Praticar a justiça que a Bíblia fala. Um versículo que todo mundo guarda, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas vos serás acrescentado. Não falei que tudo que está no novo está lá no velho? Deuteronômio 6, 24 e 25. Pois se deres ouvido aos meus estatutos, às minhas leis, que neste dia te ordeno. 25. E se cumpri-las, será imputado a vós como justiça. Quando Jesus estava falando para buscar o reino de Deus e sua justiça, ele estava falando, observa a palavra e pratica, anda segundo os mandamentos de Deus. Né? Lá em Marcos e lá em Mateus, vai falar assim, Senhor, a sua mãe e seus irmãos estão aí. A minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Né? Para fazer a vontade de Deus é o quê? Como que eu posso fazer a vontade de Deus se eu não conheço qual é a vontade de Deus? Como que eu vou andar segundo a palavra de Deus se eu não conheço qual que é a palavra? Se eu não sei o que é ser santo, e quando o irmão fala de santidade, ele quer ser mais santo, ele é santarrão, ele, né, como? É difícil, meus irmãos. Hoje em dia tá difícil falar uma verdade, porque ninguém aceita mais. Deixa eu, você tá me julgando, você não é meu juiz. Juiz é só Deus. Quem vai me julgar é Deus. Vai mesmo. O que Jesus falou na parábola do rico e do Lázaro? Deixa que eu vou lá pregar para eles, que eu vou falar para eles como que é aqui no inferno. Lá na terra já tem seus profetas. Eles não creram nem em Moisés, como vai crer em você?
Então ainda tem profeta na terra. Ainda tem homem que vai falar de caráter reto com Deus. Ainda tem homem que vai falar que seu pensamento é pecaminoso, como Davi falou. Ainda tem homem que vai falar que suas roupas gera pecado no olhar do outro, gera pecado no pensamento do outro, como Paulo falou, como Pedro falou. Ainda tem homem que prefere perder o pescoço, como João Batista, mas não vai deixar de falar algumas verdades. Não agrada a todo mundo? Nós sabemos. Se Jesus viesse no dia de hoje, nossa geração de hoje era a primeira, não ia nem escutar o que ele ia falar, ia já colocá-lo de novo na cova, né? Que hoje é na cova, naquele tempo era na cruz, né? Nossa geração ia ser que nem a Jesus falou, Jerusalém, Jerusalém, que apedreja meus profetas. É a nossa nação de hoje. Ô, irmão, Jesus é amor. Então vai no seu amor. Vai só no seu amor. O mesmo tanto que Jesus é amor, ele também é justiça. O mesmo tanto que Jesus é amor, ele também é fogo consumidor. O mesmo fogo que queima pecado acende a chama do Espírito Santo. Levíticos 9. Não apaguei. Levíticos 9. E a chama arderá continuamente. Efésios 4. Tessalonicenses 5,17. Não apagueis o Espírito Santo de Deus. Não é? Mas hoje, quem quer viver na doutrina? Quem quer guardar a palavra? Quem quer? Vai falar de dinheiro para ver. Vai falar de dinheiro. Todo mundo quer, né? Vai falar de reino do céu. Vai falar de salvação. Vai falar de salvação. Outro dia eu postei um vídeo aí de que a câmera passou no SBT, o repórter falando que a câmera gravou um vulto. Aquele vulto eu já vi, sabe? Eu vi ele em câmera lenta. Que ele é um belo de um demônio. E ele veio buscar o espírito daquele cara que morreu tomando aquele monte de facada. Dá pra perceber aquela sombra negra pulando assim, chega e se mexe na hora que o cara tá sendo esfaqueado ali, tá acabando de morrer. Eu já vi aquilo lá. Eu vi em câmera lenta. Eu sei o que é aquilo. Eu já vi. Uma coisa que eu notei na mesma filmagem foi uma coisa que eu notei o dia que eu vi. Os dias que eu vi. Ele é extremamente negro. Ele é extremamente negro. Ele é mais preto do que o preto. Naquela imagem é igualzinha, só não tava na forma, né? Da mesma forma que eu vi. É. Mas hoje, para falar de reino do céu, você tem que agradar o povo e não a Jesus. Hoje, para falar que o reino do céu é estreito, que a porta é estreita, você tem que agradar todo mundo, porque senão você está matando a alma. Imagina Jesus matando um monte de alma, mas Senhor, que pregação dura! Quer ir também, Pedro? Pode ir, segue a eles. Vai, tchau, olha lá, a porta está aberta, Pedro, tchau, pode ir. Pedro olhou para Jesus, mas Senhor, mas como que eu vou com eles? Se só tu tem palavra de salvação? Né? Então hoje a palavra está mais para agradar o ouvido de quem ouve. Ah, irmão, mas tem muita alma machucada, mas o que machucar é o meu pecado. Jesus falou: vinde a mim e eu vos aliviarei. Ele tirará o fardo do pecado, ele ensinará o que é andar reto e tirar você do jugo do pecado. Mas para tirar do jugo do pecado, eu tenho que saber o que é pecado. Tem que saber o que desagrada a Deus, não entristeceis o Espírito Santo de Deus. Agora, como que eu quero largar tudo que é pecado se eu não dou atenção, se eu não ligo para a palavra? Se eu vou hoje na igreja, amanhã eu estou mentindo do mesmo jeito, se eu vou hoje para a igreja, amanhã eu estou fazendo tudo as mesmas coisas de novo? Apresenteis frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de justiça, né? Porque a árvore que não apresenta, essa será cortada e será lançada no fogo. Porque o machado já está posto à raiz. Então, temos que ter frutos dignos de justiça. Temos que ter frutos dignos de arrependimento. Porque o reino do céu, ele vai continuar sendo estreito.
O caminho para entrar lá vai continuar sendo estreita, a porta vai continuar sendo estreita. E qualquer um que alargar essa porta, ele está caminhando contra a palavra de Deus. Qualquer um que pregar outro evangelho, a não ser o da porta estreita, ele está caminhando contra a palavra de Deus. Se descer um anjo e pregar outro evangelho, é anátema, é maldito, é amaldiçoado. Assim que Paulo falou. Oh, glória. Oh, Jesus. Pai justo. Eita glória. Se descer um anjo do céu e pregar outro evangelho, é anátema, é amaldiçoado. Mas o povo hoje gosta de ouvir meia mentirinha, né? Porque hoje eles enganam. Eles lançam uma verdade e conta 3, 4 mentiras e tá ali. Outro dia Deus me deu um sonho com a caixa d'água bem grande. Assim, ó, a caixa d'água como se fosse aquela de 1.000 litros, um pouco maior, né? E ali descia aquela água limpinha dentro daquela caixa, como num cano por uma bica. O sonho foi um pouco diferente. Foi sobre uma obra, né? Tava ali numa obra. Eu não vou citar o resto, eu vou só citar a parte da caixa. E naquela caixa d'água descia aquela água limpinha, transparente, transparente, limpinha. Eu olhava para aquela água e falava, nossa, a água como tá limpinha. Daqui a pouco começou a descer um monte de barata inchada, morrendo, já morta, algumas inchadas, querendo acabar de morrer. Aí o Espírito falou assim para mim, a água é limpa, meu filho, mas está contaminada. Se beber dela, vai morrer. Quantos está bebendo água contaminada e está limpinha? É a palavra de Deus. Ô irmão, todo mundo está pregando a palavra de Deus, está pregando a palavra de Deus, mas está pregando uma palavra envenenada. Não está pregando uma palavra pura, uma palavra santa, uma palavra que limpa, que salva, que sara. Efésios 5:25, 5:26. Para ser limpo, lavado, purificado pela lavagem, pela palavra. Da boca dos mentirosos. Porque o pai da mentira é Satanás. Aí eu tô lá pregando, mas eu tô cheio de mentira. Se o pai da mentira é o diabo, a palavra que tá saindo da minha boca vem de quem? É, um evangelho contaminado, do jeito que Jesus me mostrou. Me mostrou aquela caixa d'água com água limpinha. Mas a água tão limpinha, tava bonita de ver aquela água. Mas aí, nada, que nem quando taca veneno nela, elas incham assim, ó. E algumas mortas. Aí aquela voz falou pra mim, mas tá envenenada a água. Outro dia um irmão teve um sonho de revelação. Falou assim, ó, tive um sonho que um irmão levava todo mundo para tomar banho num lugar aí, sabe? Os irmãos estavam lá naquele lago lá, mas quando eu observei, o Espírito falou para mim, olha direito, meu filho, o lago. A água tava cheia de merda, parecia o Rio Tietê. Sabe o que o Espírito falou para ele? Ele falou para mim, tava dando banho na água suja. Tava sujando o mar e não tava limpando. Mesma coisa do sonho que eu tive, com aquela caixa d'água, com a água limpinha. O Espírito falou para mim, ó, mas tá contaminada. Tem veneno na água. Tá que nem a palavra de Eliseu. Os homens saíram para pegar hortaliças para comer e um pegou qualquer uma das hortaliças sem conhecer. Daqui a pouco um que conhecia gritou: tem veneno na panela. Tem veneno na palavra. A palavra tá contaminada. O alimento é a palavra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Não é qualquer palavra que agrada o coração de todo mundo, não, mas é a palavra reta que sara, é a palavra certa que vai lá na ferida, que limpa, é a palavra certa que traz a limpeza interior para limpar. A palavra que sai da boca do mentiroso é: Jesus está me honrando, sabe? Ó, já comprei 10 carros, já não sei o que, já não sei o que. Que tá escrito lá em Mateus? Ó, agrada a Deus, ó, agrada a Mamon. Quem é o demônio da prosperidade? O tal de Mamon, né? Mas hoje, né, ir para a igreja, o evangelho é o quê? É ter casa, é ter carro, é ter dinheiro. No mundo tereis aflição. Tirar essa palavra de lado, né? Tirar a palavra de no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo que eu venci, vós vencereis, né? A aflição ela não para na vida do crente, mas aquele crente que é fiel à palavra, ele vive a palavra de João 14. Está escrito lá no mundo, tereis aflição, mas eu vos dou minha paz eu vos dou. Eu sei o que é viver essa paz, ainda que não vai tudo bem.
Eu sei o que é viver essa paz quando não tem nada dentro da despensa nem para comer. Eu sei o que é viver essa paz. Sabe? Que muita gente não tem. Muita gente não tem. Como eu falei, está escrito lá em Deuteronômio: se andar segundo a minha palavra, eu não porei sobre vós as enfermidades. Agora tem gente que é tão rebelde, que tá cheio de doença, tá cheio de enfermidade, tá para lá, tá para cá, né? Vamos contextuar. Alguns é por rebeldia. Outros são como Jó. O diabo vai lá e pede para pôr, né? Porque quer testar a fidelidade. Mas muitos é por rebeldia mesmo. Não quer andar uma porta estreita, não quer andar uma porta estreita, não quer largar os maus costumes do mundo. Eu sempre pensei quando eu era mais novo, ó, um dia eu vou servir a Deus, e quando eu servir a Deus, eu vou servir de coração. Só que eu não vou para a igreja agora porque eu sei como que tem que andar lá na igreja. E eu creio que todo mundo que tá lá fora pensa do mesmo jeito. Eu não vou porque eu bebo, eu não vou por causa disso, eu não vou por causa daquilo, eu não vou por causa da... Aí quando vai para a igreja, passa um ano, tá do mesmo jeito. Meu irmão, Deus só quer o coração. O resto vai ficar lá com o Lúcifer. Vai ficar lá queimando no fogo do inferno, porque Deus só vai tirar o coração. Ele é especialista em fazer cirurgia. Deus ele sabe fazer cirurgia no coração. Ezequiel 36, 37. E arrancarei o coração de pedra da vossa carne. Ele é especialista. Mas ele não quer só o coração. E poreis o meu espírito dentro de vós, e vós observarei e guardarei as minhas leis e os meus estatutos. Tem no Novo Testamento também. Hebreus 8 ou Hebreus 10. Hebreus 8, 10 ou Hebreus 10, 8. E este é o novo concerto que farei. Esta é a nova aliança. Escreverei as minhas leis dentro do teu coração. A lei que foi abolida é a lei cerimonial. É o que eu tenho entendido até agora. Ainda estou estudando e vou compreender mais. Se foi abolida somente a lei do cordeiro, do sacrifício. Mas o resto da lei, elas continuam valendo. Algumas outras coisas Jesus aboliu, como o adultério também mudou. Agora é só de olhar. Agora não precisa mais praticar. Né? Mudou sim. Mas a princípio é o cordeiro. Né? Então, concluindo o vídeo, né? Ontem eu fiz um pequeno vídeo, fiquei extremamente ali, fiquei um pouco nervoso, porque eu não gosto muito de escrever, e aquele irmãozinho, ele é uma benção, ele escreveu que cada igreja tem a sua doutrina, que cada igreja tem seus usos e costumes. Isso é antibíblico, isso é heresia. É como Paulo descreveu: se descer um anjo do céu e pregar outro evangelho, a não ser o que eu tenho vos ensinado, é anátema. Isso é anátema, isso é maldito. Isso é heresia. Isso é heresia, porque as doutrinas são bíblicas. É as igrejas que tá fugindo. É cada homem que tá fazendo os seus quereis. É cada homem que tá pondo as suas leis. É cada homem que tá colocando, não, isso aqui que agrada, isso aqui que agrada. Não, o que agrada é o que tá escrito. É segundo a palavra de Deus. Então cada homem tá apontando suas doutrinas, tá falando o que é ser santo, o que não é ser santo, e tá tirando a Bíblia de lado. Não andam mais segundo a Bíblia, mas andam segundo os seus quereres, segundo o seu coração, né? Cada homem coloca como que ele quer, né? Então, é o que Paulo falou, é o que Paulo falou e é o que Pedro falou. Mais me vale agradar a Deus do que os homens. Pedro falou, Atos 5. E Paulo falou em Gálatas, se eu agradar homem, eu já não agrado a Cristo. Né? Então, a lei de Deus, ela é para todos. Não há um ser humano da descendência da carne de Adão que não há de pagar com a morte o pecado, né? Porque pelo pecado vem a morte, mas pela obediência vem a justificação. Romanos 8, 27. Porque aquele que nos chamou também nos justificou, né? Como Isaías disse, ainda que eu puder fazer tudo para me apresentar diante a Deus da melhor forma, nós temos que fazer isso porque está escrito. Mas ainda assim continua sendo pela graça, porque Isaías falou que as minhas justiça é como trapo de imundícia. No céu não entra de qualquer maneira. No céu não entra bagunçado. No céu não entra bagagem. No céu não entra sensualidade.
No céu não entra pensamento perverso. Jesus analisa a intenção, a razão, a motivação do nosso coração. Lá no céu não vai entrar. Está escrito em Gálatas, está escrito em Apocalipse, está escrito em Pedro, está escrito em Gálatas, em Coríntios, né? Faltou Coríntios. Então está escrito em alguns livros os parâmetros para entrar no reino do céu. Está escrito, então não dá para fugir disso. Sabe? As doutrinas são bíblicas, não são ditadas por homens. A única coisa que o homem pode ditar é ele catar o versículo e colocar, aqui nós seguimos essas doutrinas aqui. Aí colocar lá cada versículo de que está seguindo. Agora não ditar as suas regras. Que meu irmão escreveu lá, escreveu uma cartilha do tamanho, todo o tamanho lá e colocou. E depois colocou uns versículos lá. A hora que eu li tudo fora de contexto, não queria dizer nada com o que ele escreveu, justificando. Falei, ô, o irmão tá justificando o pecado. Quando eu pensei, é logo um homem que prega a palavra, conhecido, doutrinador de igreja por aí. Aquilo entristeceu muito meu coração. Entristeceu muito, porque quando vê uns pregador que alcança multidões, pregando heresia, mentindo, convertendo a palavra, vai lá aprender teologia lá com os teólogos falsos lá que vai contra o Espírito Santo e depois quer abrir a boca para pregar o quê? Tua palavra não vale de nada. Tua palavra não converte ninguém, não salva ninguém. Tua palavra não vem do Espírito Santo. A palavra que vem do Espírito, ela é conquistada com jejuns, com orações, é conquistada com sacrifícios, é conquistada com renúncias. Agora não, eu vou lá aprender a academia do pregador para me aprender a pregar. Não é mais o Espírito Santo. Agora tem curso para pregador, tem curso para falar em língua. Não é mais o Espírito Santo. É como o cidadão falou, cada um tem sua doutrina. Mas não tem o Espírito Santo. Mas não tem a chama viva que eu acabei de ver aqui, o clarão que desceu aqui. Até arrepiou até minha alma. Não tem mais. Não tem mais. A hora que eu tava falando que Paulo falou, se desceu um anjo do céu, desceu um clarão tão bonito aqui. Nossa, arrepiou até minha alma. Não tem mais isso. Eu, miserável, pobre pecador, como Paulo disse, quem me livrará do laço dessa morte? Graças a Jesus Cristo. Como Pedro, tu pensa que é rico, mas tu é miserável, pobre e nu. Como Isaías, minha justiça é como trapo de imundícia. Ainda que eu possa praticar qualquer obra de justiça. Isso é bom para mim? É bom. A Bíblia manda? Manda. Tem que sim fazer. Mas não é ela que garante a salvação, é a graça. Ela garante a obediência à palavra, que vai nos consagrar a cada dia a ser cheio do Espírito. É a graça. Andar segundo a palavra é obediência. Não andar segundo a palavra é rebeldia. Como Samuel falou para Saul, Deus se agrada em sacrifício ou em obediência? Deus se agrada em sacrifício ou obedecer? Deus não se agrada no sacrifício, sacrifício de tolo. Que nem eu falei, muitos aí tá orando, fazendo propósito, mas não larga a vida do pecado. Mas quer que Deus honra. Olha o que João falou. Sabemos que nos ouve. Por quê? Está escrito assim, por quê? Porque guardamos os seus mandamentos. Para amar meu próximo como a mim mesmo, eu tenho que falar como que entra no reino do céu. Porque se eu não falar como entra no reino do céu, eu não amo. É o amor do mundo. O amor do mundo é todo mundo se ama, todo mundo se abraça e vamos todos juntos pro inferno. Agora, o amor de Deus, o amor da Bíblia, é aquele que vai ensinar como entra no reino do céu, aquele que vai falar que o caminho é estreito mesmo. É para mim, é para você, é para qualquer um, é para todos. Para todos. Todos que nasceu na carne tem que passar pela purificação. Para se apresentar como igreja santa, como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga e sem mácula. Falar que no outro dia, fui na festividade, a palavra era Hebreus 12:14. Segue a paz com todos. Esqueceram do versículo que vem depois. Segue a paz com todos e a santificação, que ninguém verá o Senhor. Só pregaram, segue a paz com todos. A santificação ficou do lado. Só que a santificação, que ninguém verá o Senhor. Esqueceram da santificação. Esqueceram que no céu só entra santo. Esqueceram que
A pregação que salva, que sara, é aquela que sai da boca do justo, do santo. Deus ele pode usar qualquer um, menos o rebelde. Paulo falou, é impossível aquele que já experimentou a graça, aquele que já experimentou o poder de Deus e deixou, saiu de lado, ser renovado. O próprio Paulo falou, mas eu creio que possa ser renovado se tiver um verdadeiro arrependimento, se tiver um verdadeiro quebrantamento, né? Pode ser renovado. Nesses aí, se tiver um verdadeiro quebrantamento, eu creio sim. Mas esses aí, falar de uma palavra, vai sempre falar de uma palavrinha só que Deus ama. Eles nunca vai falar que Deus quer retidão, que Deus quer conserto, que Deus quer vida reta, que Deus quer que anda na justiça da palavra, que Deus quer que pratica a palavra. Eles nunca vai falar para sair da imoralidade, para sair do pecado, para largar a mentira, para largar a fornicação, para largar tudo isso. Eles nunca vão falar que ele está em dinheiro. Irmãos, falar que Deus ama, vamos profetizar na vida deles, ó, tá bom. Todo mundo acredita, vai sair daqui abençoado. Muitas bênçãos dessa possa vir por Mamon, não pelo Eterno, não pelo Criador. Porque a palavra de Deus ela é reta. Deuteronômios 10, 17. Com Deus não se barganha, Deus não se compra, né? Então, como está escrito lá em Samuel, Deus se agrada em sacrifício, né? Que nem eu já falei, vou fazer um voto, vou dar tanto, vou orar, vou me matar de orar. Vou fazer jejum, mais jejum, mais jejum. Mas não vou parar de mentir, não vou sair da vida errada, vou continuar cobiçando, vou continuar andando torto, vou continuar bebendo, vou continuar fumando, vou continuar fazendo tudo. Mas Deus vai me honrar porque eu fiz um voto. Deus quer a limpeza. Deus quer a limpeza primeiro do coração. Não é da noite pro dia que se conquista isso, não é da hora para outra. É com muito sacrifício. Mateus 11, 12. O reino do céu, desde o tempo de João Batista até hoje, para entrar no reino do céu, se faz a força, a violência. Romanos 7, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que habita em mim, este eu faço. É uma luta diária, até o dia que fechar o olho, até o dia que morrer. Até o dia que morrer. Guarda a tua coroa, foi isso que Jesus falou. Guarda a tua coroa para que ninguém roube. Tudo que o diabo quer é tomar tua coroa. Tudo que ele quer é levar para o inferno. Tudo que ele quer, tudo. O diabo tem um amor tão grande pelas nossas almas que vocês nem imaginam. O mesmo tanto que ele tem de amor, ele tem de ódio, né? Jesus, ele tem amor e justiça, tudo junto. Ele não tratará o justo como o injusto. Ele não tratará, porque ele é justiça. Agora, o mesmo tanto que o diabo tem de amor, ele tem de ódio. Isso é por todos. Morreu, fechou o olho aqui, o mesmo amor que ele te dá aqui, te dando todas as ilegalidades do mundo, ele vai te levar lá para baixo. Lá para baixo ele vai te cobrar tintim por tintim. Lá embaixo tem uma galeria para cada um, para cada tipo de pecado. Cada demônio que te induziu aqui em cima a fazer qualquer coisa, lá embaixo ele vai te torturar. Né? Mas, irmão, esse negócio de demônio aí, o diabo não existe. O diabo não existe. Meu pai da mentira. Ele colocou essa mentira. Se o diabo não existisse, os macumbeiros não estavam fazendo feitiçaria para acabar com a vida dos outros. Para acabar com o casamento, para acabar com firma, para acabar com vida, para pôr loucura, para pôr um monte de coisa nos outros. O diabo não existe, mas todo mundo tem medo de pai de santo, todo mundo tem medo de macumbeiro, mas não tem medo do Deus, né? Que nem Paulo, que nem Davi falou. O profeta falou, você prefere cair na mão de quem? Dos homens ou de Deus? Davi falou, prefiro cair na mão de Deus. Mesmo sabendo que o juízo de Deus era reto contra ele. Porque ele falou, Deus ainda tem misericórdia. Que Paulo falou, triste coisa, dura coisa, é cair na mão do Deus vivo. Se fechar o olho nessa terra sem andar reto e cair na mão do Deus vivo, só que pro juízo, vai se cumprir a palavra de Gálatas 6:7. Vai se cumprir a palavra de Naum 1. Vai se cumprir aquela mesma palavra que ele falou para Acabe. Elias veio e falou, ó, mesmo local que os cães beberam o sangue de Nabote, também lembrará o teu sangue e o sangue da tua mulher Jezebel.
Acabe subiu para o mesmo monte que desceu fogo do céu e consumiu o sacrifício e se ajoelhou lá. E o Espírito falou para Elias, vai lá ver, Acabe está se humilhando. A hora que Elias chegou lá, viu Acabe se humilhando, Deus já tinha falado para ele que era de verdade. Aí Deus falou assim, fala para ele que o grande mal eu não vou trazer no tempo de vida dele, mas a hora que ele morrer, eu vou trazer esse grande mal sobre a família dele. O juízo de Deus, ele tarda, mas não falha, tanto para o nosso bem quanto para o nosso mal. O juízo de Deus, ele é pleno. Ele é junto com o teu amor. O mesmo amor de Deus, ele anda junto com o juízo. Ele é tanto amor quanto o juízo. Assim eu termino, meus irmãos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, sabe? Que Deus possa verdadeiramente abrir os olhos, mudar a vida, mudar o caminho, mudar a intenção, a razão do coração. Porque muitos pregam a palavra de Saul. Deus só olha para o coração, né? Porque Deus falou para Samuel. Aí começou o funk, ó. Né? Porque Deus falou para Samuel, eu não vejo como os homens vejam. Eu olho a razão, a intenção do coração. Porque naquela palavra fala das estaturas dos irmãos de Davi, aí muitos pregam que Deus só está de olho no coração. E Davi tinha um coração reto, um coração íntegro. Davi não andava na lascívia, Davi não espanhava teu corpo. Davi não andava com mentira. Davi antes ele falava, me alegrei muito quando o justo veio ter comigo. Quando o justo, olha que Israel era grande. Israel tinha um monte de mentiroso, tinha um monte de idólatra. Mas ele falou, me alegrei muito quando o justo, aquele que anda segundo a palavra, Deuteronômio 6, 25, se observares todos os meus mandamentos, imputarei a vós por justiça. Jó, homem justo e reto. Então Jó guardava a palavra. Davi, homem segundo meu coração, então guardava a palavra. Andava segundo a palavra. Mas muitos não querem, né? É que nem aquele louvor, quero um coração igual de Jó. A tua palavra escondi, só para ter escondida. Davi falou para não pecar contra ti. Senão somos mais um fariseu. Somos mais um religioso. Somos mais um aí, ó, da palavra, eu tô cheio do conhecimento. Só religião. Obediência não tem nada. Conhecer a palavra e não obedecer é só religião. Só religião. É que nem os fariseus daquele tempo que Jesus pregava. Conhece, mas não pratica. É assim, eu vou terminar. Já começou um funk aí, né? Já tá começando. Né? Meu vizinho ele faz um funk aqui no portão da minha casa, liga o somzinho do rádio do carro dele e estronda tudo, até estremece as paredes aqui da minha casa, né? Meu computador parou de funcionar, né? Que eu tenho uma caixinha bem boa que eu comprei também pra mim não ouvir nada de lá. Mas meu computador deu tchutcha, não posso ligar, né? Então, assim, meus irmãos, né? Que ainda que a palavra é reta, ela corta para mim, corta para qualquer um que é nascido nesta terra. Qualquer um ser vivente vai prestar conta das suas obras, tanto eu quanto a qualquer um, porque o reino dos céus faz violência para entrar, desde o tempo de João Batista. É para mim também. A mesma paz que Jesus, ele dá para aqueles que guardam a tua palavra, ele quer colocar no coração de qualquer um, ele quer arrancar sim o fardo do pecado. Jesus é amor sim, mas ele também é justiça. Então temos que compreender que Jesus não é brincadeira, o reino do céu não é brincadeira, que o inferno existe e que o céu existe. Se fecharmos o olho agora, vamos conhecer a realidade do mundo espiritual. Que Deus possa fazer resplandecer esse amor pela palavra, que é o principal, a obediência, e se une no meu coração ao temor do teu nome, ter temor de Deus dentro do coração. Não só ter temor de Deus para falar. Não, eu vou falar, eu vou parecer que eu tenho temor. Oh, não é isso que Deus quer. Deus quer obediência, fidelidade, coração justo, coração sincero, coração reto. Sabe? Quando a gente somos santificados pela palavra, aquilo que Deus põe dentro de nós, que é o seu espírito, está escrito, ele nos convencerá da justiça, do juízo e do pecado. Como que eu posso falar que eu estou cheio do Espírito Santo se eu não ando segundo a palavra? Se a palavra de Deus é a justiça. Do pecado, se a palavra de Deus vai contra o pecado. Então não tem como, sabe? Não tem como. É preciso haver verdadeiramente, que nem Efésios,
né? 4. Esqueci, 4:23. Não entristeceis o Espírito Santo de Deus. Como que eu posso saber o que que entristece o Espírito Santo de Deus? Indo nas escrituras, saber o que que agrada a Deus, o que que desagrada. Ao contrário, eu sempre vou ser um leigo. O que todo mundo falar, eu vou aceitar. Ah, irmão, é só você dar sua oferta, você fazer seu voto que Deus vai te honrar. Deus não honra. Deus não honra. Com Deus não se barganha. Deuteronômios 10:17. Deus não se compra. Isso é mentira. Isso é heresia. Sabe? Isso é heresia que estão colocando na orelha do povo. Deus, ele ama obediência, andar segundo os seus mandamentos, andar segundo os seus preceitos, os seus juízos. Olha o que Davi disse, até o louvor é sério. Salmo 19, versículo 7. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando eu aprender os seus juízos e os seus estatutos. Então, até para louvar a Deus de coração, tem que aprender os seus juízos, tem que aprender os seus estatutos. Salmos são cânticos. O que salmo é? Canta a justiça de Deus. Agora até louvor aí, é qualquer louvor. Esses cantores aí que só quer dinheiro, estão tudo enricando. Que nem um vídeo do Ageno Duque que eu postei aí, o bichão de Ferrari, a Ferrarona preta. É lindo isso, meu irmão. Tá levando um monte com ele pro inferno. Vou terminar, já começou o funkzinho ali fora. Sabe, eu não posso nem pôr um fundo musical, porque eu não sei gravar no celular e pôr o fundo ao mesmo tempo. Que Deus possa verdadeiramente abençoar e mudar o coração de cada um, como está escrito lá em Ezequiel 36:37. Que Deus possa verdadeiramente, como está escrito lá em Hebreus 8, versículo 10, escrever as leis dentro do coração. Que Deus possa fazer como lá em Isaías 11. E o justo viverá na terra e andará junto o lobo e o cordeiro. E verá o sol da manhã resplandecer. Como Isaías 58, e quando orares a mim, e quando clamares, eu responderei, eis-me aqui. Mas antes disso, ele dá uma cartilha de o que tem que obedecer. Está falando sobre o jejum aceitável a Deus. Né? E lá em Isaías 6, Deus fala assim, e quem enviarei? Quem enviarei? Isaías fala, eis-me aqui. Em Isaías 58, é Isaías que está clamando, e Deus fala, eis-me aqui, Isaías. Imagina, nós andar retinho com a palavra de Deus, nós andar certinho com Deus, e quando bater a hora do sufoco na nossa porta, nós, Senhor, ele fala, ó, antes de você me pedir, eu já ouvi. É pela obediência. Pela obediência, a Bíblia inteira fala de obediência. A primeira obediência foi para Adão lá no Éden, não come do fruto, ele desobedeceu. Foi levantado profetas e mais profetas, profetas e mais profetas. Hoje todo mundo é profeta, né? Mas naquele tempo era levantado profeta quando o povo saía fora do trilho. Quando o povo começava a idolatrar, começava a pecar, começava a ter imoralidade, começava a ter adulteração contra a palavra e adultérios também. Aí Deus levantava um profeta, para ir lá, para colocar a nação de novo no trilho. Mas hoje não, hoje eu vou liberar uma palavra que vai abençoar a tua vida. Faz seu voto. Deus quer obediência. Deus quer que lemos a palavra, porque o meu povo perece por falta de conhecimento. A palavra de Deus é a única coisa que nós temos nesta terra. É a única coisa. O resto, tudo vai passar. Tudo. Vai passar casa, carro, família, né? Um dia nós fechamos o olho. Vai passar riqueza, vai passar tudo. Mas a tua palavra permanecerá eternamente. Como está lá em 2 Pedro, se fundir em fogo, ela fundirá. Está escrito assim, a terra se fundirá em fogo. Está escrito lá em Jeremias também. Né? Então, Jesus ele fará um novo céu, uma nova terra. Mas a mesma palavra continuará, porque ele fala que a palavra é eterna. A palavra não vai mudar. Né? Então é assim, meus irmãos, ele está aumentando o som. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um. Hebreus 8:10 ou Hebreus 10:8. Escrevereis as minhas leis dentro do teu coração. Esta é a nova aliança que eu farei com este povo. Eu colocarei as minhas leis dentro do teu coração. Por que colocar dentro do coração? Jeremias 4:4. Circuncidai o vosso coração. O prepúsculo do vosso coração. Deuteronômio 10:16. Circuncidai o prepúsculo dos vossos corações. Romanos 2, acho que é 27. Quem é o verdadeiro circunciso?
É aquele que é circunciso na carne, no exterior, ou aquele que é circunciso no coração, a qual louvor vem de Deus? Este é o novo concerto que eu farei com o meu povo, com a casa de Israel. Escreverei as leis dentro do teu coração, e não ensinará mais nenhum ao outro. Todos conhecerão e saberão que eu sou o Deus. Tá, meus irmãos? É assim, tenham um bom dia. Que Deus possa grandemente, né, fazer um novo ser dentro de nós. Tudo o que Deus queria no povo do Egito era um novo ser, mas o coração dele estava inclinado ao pecado. Né? Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um, que Deus possa fazer grandes maravilhas e abrir os olhos para que todos possam andar retamente com Deus e sentar naquela grande mesa. Está esperando cada um de nós que vencermos. Se vencer, dar-te-ei a coroa da vida. É se vencer, né? Não está escrito que já está vencido, não. Não é que nem todo mundo fala, não. Aquele que está em pé cuida para que não caia. É vigilância total. Como Paulo descreve lá em Efésios 6, estamos em guerra. Não é contra a carne, não é contra o sangue, mas estamos em guerra. Pensa que um soldado lá no Vietnã fica de bobeira. Não fica. Os crentes não levam a sério a guerra, né? Então assim, meus irmãos, tenham um bom dia, que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um, que Deus possa verdadeiramente escrever essas leis dentro da tábua dos nossos corações, para que verdadeiramente nós venhamos ser fidelizados à palavra de Deus, né? E ter os nossos corações aquebrantados, nosso coração contrito, Salmo 51, que é o que Deus ama. Deus não despreza um coração contrito e aquebrantado. Salmo 51, acho que é o versículo 10 ou o versículo 11. Que Deus possa verdadeiramente mudar nossas vidas e nos levar ao verdadeiro aquebrantamento. A verdadeira fidelidade à tua palavra é tudo o que importa. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um.